Bora, bora, turma! Tudo belezinha com vocês? Joia! Pessoal, hoje nós vamos para a nossa aula número 7, beleza? Nós vamos falar hoje especificamente de um assunto só, que é os nossos candlesticks, beleza? Pessoal, ao longo do tempo, tá? Vocês vão ver vários tipos de gráficos, gráficos de renko, gráfico de linha, gráfico de barra, certo? Porém, nós vamos focar mais no nosso gráfico de candlesticks, beleza? Então hoje a gente vai falar, galera, de preço de abertura, vamos falar de fechamento, vamos falar de indecisão, vamos falar de contexto, certo? Em cima de figuras e padrões de candles, certo? Eu especificamente, galera, eu opero gráfico de candle o nosso índice futuro, né? Como eu tinha falado lá para vocês na nossa aula número 1, beleza? Depois o nosso dólar, que a gente vem abordando diante as aulas, que a gente vai operar ele e vamos analisar e estudar ele em cima de uma análise de fluxo. Então, as próximas aulas nós vamos focar principalmente no gráfico de candle. Muita gente opera também o dólar em cima de gráfico de candles, certo? Mas existem perfis, certo, galera? Perfis de operadores. Eu me achei que eu me sinto mais à vontade e num conforto operacional por várias características que tem tal ativo, operar o índice futuro no gráfico e o dólar futuro na análise de fluxo. Então eu, especificamente, me senti mais confortável em operar essa diferença desses ativos, certo? Então, resumindo, eu opero o índice futuro em gráfico de candles e o dólar futuro em análise de fluxo. Beleza? Porém, eu não deixo de estudar também, né, galera? Por exemplo, um ou outro, assim, já tentei e vejo algumas coisas, principalmente pontos de dólar ou pontos de índice, às vezes se cruzam também. Então, para vocês que estão iniciando, ao longo do tempo, quando vocês começarem a pegar a característica de um, característica do outro, vocês vão se achando, eu acho que esse aqui faz mais sentido no gráfico, eu acho que esse aqui faz mais sentido no fluxo. Então, quem vai dizer para vocês o que operar e como operar vai ser o próprio perfil de trader que vocês vão identificando à medida que vai passando o tempo de mercado financeiro. Então eu gostaria de ressaltar isso, porque tem perfis e perfis, entendeu? Porque ao longo do tempo vocês vão ter essa resposta. Opero no gráfico ou opero no fluxo? Ou opero no renko? Ou opero nisso, ou opero naquilo? Então, existem vários tipos, né, gente, de maneira de operar. Beleza? Bom, vamos lá. Voltando aqui, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a nossa primeira figura, tá bom? Candle comprador, beleza? Galera, essas duas linhas que vocês estão vendo aqui, isso daqui a gente chama de pavio, beleza? E isso daqui a gente chama de corpo de candle, tá? Então, assim, num candle comprador, no topo desse pavio nós temos a máxima, certo? No topo do corpo dele nós temos o fechamento. Aqui embaixo, galera, no limite do pavio, nós temos a mínima. E no limite do corpo do nosso candle comprador, nós temos a abertura. Beleza? Esse aqui é o nosso candle comprador. Beleza? Agora nós vamos falar sobre o candle vendedor. Na máxima desse pavio, nós temos a máxima do candle vendedor. Aqui em cima, no limite desse corpo de candle vendedor, nós temos a abertura.
Depois aqui embaixo, galera, no limite do nosso corpo de candle vendedor, nós temos o fechamento. E no limite do nosso pavio, nós temos a mínima do candle vendedor, certo? E vocês se deram de conta o que muda de um candle comprador para um candle vendedor? O fechamento, certo? E a abertura, beleza? Num candle comprador, nós temos o fechamento aqui em cima. Num candle vendedor, nós temos a abertura aqui em cima, beleza? E num candle comprador, nós temos a abertura aqui embaixo. Num candle vendedor, nós temos o fechamento aqui embaixo, no limite do corpo dele. Certo, pessoal? Entenderam como é que funciona? Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês alguns padrões direto no gráfico e depois numa figura que eu separei para vocês. Então vamos lá. Primeiro padrão, galera. Nosso padrão candle de Marubozu, beleza? Esse candle, galera, ele é muito caracterizado pelo volume dele, certo? E a gente também caracteriza ele como se fosse um pivô. Por quê? Por causa que vocês estão vendo aqui, ó, que ele lá, eu até marquei aqui em amarelo, que ele forma uma lateralização aqui, certo? E o rompimento dele, ele é feito por um candle Marubozu, de alto volume, de alto nível de negociação, beleza? Então, aqui eu separei para vocês o Marubozu vermelho, certo? Mas também, se vocês verem um padrão deste lateralização aqui e vocês verem um candle forte de volume alto para cima verde, ele se caracteriza um Marubozu, beleza? Certo. Galera, martelo, beleza? Martelo a gente costuma achar muito ele, ver muito ele em suportes, em fundos, certo? De preço ou assim em cima de média. Vocês vão ver muito ele em reversão de tendência. Então a gente vê muito um martelo em cima de suportes ou em cima de média também. Ele também é um forte indicador de reversão de tendência. Mais à frente a gente vai ver sobre o martelo invertido, beleza? Spinning top, galera. Esses candles, tá? São os candles pequenos, certo? De pouco volume, que deixam um pavio, pouca força compradora, pouca força vendedora. Então, esses são os spinning tops, certo? Mais aqui à frente, galera. Pessoal, aqui eu coloquei dojis. Por que eu coloquei dojis, galera? Porque assim, todos os candles para mim que tem pouca força, certo? E tem pouca negociação nele, para mim fazem parte da família dojis. Porque vocês vão ver muito martelo, vocês vão ver muito estrela cadente, vocês vão ver muito spinning tops, entendeu? Então, às vezes em topo e fundos, isso é um baita de um sinal de reversão de tendências. Porém, esses candles pequenos aqui a gente classifica como dojis, certo? Porque não precisa a gente dizer, aqui ó, fechou o martelo, não sei o que, vai spinning top, não sei o que. Cara, todo candle que é assim, ó, de fraca negociação, certo? Que nem tipo uma cruzinha, assim, ou tem tipo, né, uma cor um pouco mais fraca no meio dele ali, ele acaba sendo um doji generalizado, beleza? Hoje em dia a galera ela dá muitos nomes para vários tipos de candle. Mas o que se tu vê, por exemplo, por exemplo assim, ó, como é que eu vou dizer para esse aqui é um candle tal nome, esse é outro, esse é outro, esse é outro e esse é outro. Cara, não precisa, entendeu? Não precisa gourmetizar a situação. Se tu vê um candle, certo, de pouca negociação, com muito pavio para cima, muito pavio para baixo, ele se caracteriza um doji.
certo? Então, assim, eu circulei até vários aqui, ó, para vocês entenderem que esses são doji. Não esse, tá? Nem esse aqui, nem esses dois aqui. Esses quatro aqui, ó. Os cinco, tá? Esses cinco aqui se caracterizam um doji. Beleza? Vamos lá então, galera. Mais à frente, vamos lá ver outros padrões. Vamos ver o que a gente acha mais aqui. Tá, aqui já acabou. Vamos ver lá no dólar. No dólar aqui. Ó, vocês lembram que... Tá, vamos começar aqui pelo engolfo de baixa. O engolfo de baixa, galera, o que acontece? O engolfo de baixa também, a gente vê muito ele em topos, beleza? Por quê? Por causa que quando a gente tem um candle de força compradora, tá? Logo no início, e a gente vê um candle forte engolindo todo o primeiro candle, isso se chama um engolfo, certo? Mas como ele está em força vendedora, a gente chama ele de engolfo de baixa. Então, quando a gente tem um candle comprador pequeno e a gente vê um candle forte engolindo todo o primeiro candle aqui, a gente chama isso de engolfo de baixa. Isso pode ser também caracterizado na força compradora, porém ao contrário. Daí vocês vão ver o que? Vocês vão ver num fundo um candle vendedor dessa característica aqui e um candle dessa mesma magnitude aqui comprador, certo? Engolindo todo esse candle vendedor. Exatamente, no fundo, né? Então, daí, como a gente estava falando em fundo, a gente vê ao contrário, certo? A gente vai ver daí um vendedor e um comprador. Aqui a gente vê um exemplo, ó. Isso aqui é um engolfo, ó. Veio aqui uma força vendedora e logo após veio um candle de engolfo, que daí ele engoliu, ó, ele engoliu todo esse candle vendedor. Então aqui está o exemplo que eu queria dar para vocês em relação a outra parte de negociação, que seria a parte compradora. Beleza? Vamos lá. Logo aqui à frente, galera, estrela cadente. Galera, estrela cadente, como eu tinha falado para vocês há uns segundos atrás, a gente vai ver muito em topos. É um candle que se forma como reversão de tendência, que é um baita de um sinal para a gente. Mais à frente a gente vai falar de contexto e eu vou dizer para vocês o que significa esse contexto, tá bom? Diante de figuras de candle, certo? Então aqui, galera, a gente vê uma estrela cadente. Característica desse candle de estrela cadente, ele tem um pavio muito forte, certo? Para cima e uma leve força de negociação vendedora no final dele, que seria para baixo. Então aqui se caracteriza um candle estrela cadente, beleza? Por que, gente? Ah, mas aí não é topo. Não é, mas aqui a gente está vendo um canal de baixa. Então, assim, aqui se caracteriza um topo também, para a gente ter esse padrão de candle aqui, certo? Vamos adiante, vamos lá, já vimos a estrela cadente, beleza? Vamos ver o que a gente acha mais aqui, aqui acabou. Vamos ver lá no nosso... Aqui. Galera, esse padrão aqui é um padrão Harami ou mulher grávida, beleza? Por quê, gente? Qual a característica dele? Ele tem um volume forte de negociação, nesse exemplo aqui seria vendedor, certo? E logo no seu tempo e período após, nós temos um candle pequeno, um candle fraco de negociação ao contrário.
Então, isso aqui se caracteriza um harami ou mulher grávida, beleza? Vocês podem ver também ao contrário, né? Como o exemplo que eu tinha dado antes lá do engolfo. Vocês podem ver também num topo uma força compradora forte, beleza? E logo no seu período adiante, uma força ao contrário de negociação, no caso seria vendedora, beleza? Aqui esse exemplo, força vendedora com um candle pequeno da sua negociação ao contrário, que seria a compradora, beleza? Então esse aqui é o nosso harami ou mulher grávida, certo? E aqui, galera, eu separei vários aqui para a gente dar uma olhada, tá? Como eu tinha falado ali para vocês, ficou pequeno? Não ficou, né? Vamos tocar assim mesmo, bem artesanal. Martelo, galera. Beleza? Martelo a gente vê em cima de suportes, beleza? Em cima de médias, em cima de canais, tá? Então a gente vê um martelo muito em cima dessas características, certo? Martelo invertido, galera. O martelo invertido é o que? Simplesmente o primeiro exemplo ali, ó, virado de cabeça para baixo, que seria o martelo invertido, beleza? Também a gente acha em cima de suporte, em topos, né? E até em próprio fundo também, beleza? Aqui, galera, a gente vê também um tipo de doji. Lembra aquela característica que eu falei para vocês? E eu também levo em consideração que o martelo seria um doji, da família doji, né? Então, porque todos os dojis, galera, que eu vejo, tanto martelo invertido, como martelo também, como bebê abandonado, isso se caracteriza uma reversão de tendência. Então vocês vão ver muito isso. Eu, particularmente, quando eu vejo esses padrões, eu não preciso dizer, martelo invertido, martelo isso, martelo não sei o que. Cara, eu digo, ó, tá fechando um doji aí. Que, para mim, a família de dojis são reversão de tendência, reversão de movimentação. Beleza? Esse daqui também, galera, que tem pouca negociação, que tem pavio para cima, pavio para baixo, considero também um doji, né? Que aqui para nós nesse exemplo está dizendo que é um spinning top. Da cruzinha ali também um doji, beleza? Marubozu a gente já falou, né? Aqui, galera, tá dando os exemplos de martelo em topos, né? Como eu dei para vocês ali no nosso gráfico. Estrela cadente também, né? A gente já deu exemplo ali no gráfico, beleza? Que mais, pessoal? Eu acho que todos a gente já viu ali, na verdade. Ó, o engolfo de alta, né? Que lembra que eu tinha falado para vocês ali da situação que a gente tem um candle que engole o outro, né? No seu período após, beleza? A gente já falou já de fechamento, falamos de abertura, né? Máxima, mínima. E eu acho que é isso aí, galera. Dos padrões de candle, os principais que a gente monitora e que a gente vê no mercado são esses, beleza? A gente vê ao longo do tempo que não precisa, na verdade, a gente se apegar a alguns nomes e coisa. A gente se apega muito nos principais, né? E assim, galera, eu coloquei ali logo no começo ali da abertura que a gente ia falar muito em contexto, né? A gente já falou de fechamento, preço de abertura, expliquei para vocês ali, do fechamento também, indecisão, que seriam nossos dojis, né? E contexto. O que eu quero dizer com contexto, galera? Assim, muita gente opera padrões de candle, tá? Mas assim, para os iniciantes, o que acontece? Para os iniciantes, eles acham assim, já que tu me falou que estrela cadente
eu vejo num topo, beleza? Como reversão de tendência, eu vou operar ele rompendo a máxima ou a mínima daquele candle, né? Seria simples a gente operar assim. Mas não, galera. Existe todo um contexto por trás desses padrões. E o que seria esse contexto? A gente analisar faixa de preço, certo? Ah, ali é um suporte, ali é uma resistência, ali é uma média que eu tenho, que eu opero, uma média de 9, uma média de 21, a gente vai falar ao longo de mais algumas aulas, certo? Então, assim, não operem só padrões de candle. Analisem o que tem em volta dele. Se é um suporte, se é uma resistência, se é uma faixa de preço que já está esticada, beleza? Se é uma lateralização que eu estou vendo, por exemplo, um Marubozu, entenderam? Então, essa é a manha, esse é o segredo de tu operar o padrão de candle, certo? Então, assim, galera, o que eu quis passar para vocês aqui dos candles? Vocês entenderam que dentro de um corpo de candle e dentro do corpo do candle inteiro, nós temos negociações, certo? Temos negociações tanto compra, venda, volume baixo, volume alto, entenderam? Indecisão de preço. O que nos mostra a indecisão? Doji, beleza? O que nos mostra a reversão de tendência? Martelo, martelo invertido, em estrela cadente, né? O que nos mostra rompimento? Marubozu, nosso pivô, certo? Ah, tá tendo um canal aqui de baixa. Ah, fechou ali um martelo invertido em cima do canal de baixa. Beleza, vamos entrar no rompimento do candle. Porque todo candle, galera, dentro dele, como eu falei agora, ele tem uma negociação, certo? Então tu vai entrar na negociação dele no meio ou tu vai entrar no rompimento daquele preço que vai se pegar mais força? O que tu vai fazer? Tu vai entrar no rompimento daquele candle. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó, que eu vi ali no dólar, por exemplo. Olha só. Aqui. Nós temos aqui, galera, o que? Nós estamos trabalhando numa tendência de baixa, certo? Beleza. Então, para quem gosta de operar tendência, olha só esse sinal aqui, ó. Abriu o mercado, beleza? Veio, trabalhou, papapá. O ajuste, ele tá acima do dia todo, né? Essa linha vermelha aqui, o que a gente tinha falado, acho que foi na terceira aula. Ele é nosso prior coach ajuste. O que acontece aqui, galera? Acontece o que? Ele fecha um candle de estrela cadente em cima do ajuste. Lembra que eu tinha dito para vocês que para day trade o ajuste ele serve também como suporte e resistência? Então o que acontece aqui? O ajuste ele está se fazendo como se fosse uma resistência. Então aqui, fechou uma estrela cadente. Estrela cadente, o que acontece? O que é? Estrela cadente quer dizer reversão de tendência. Então aí o que tu faz? Tu vem aqui, tu vê onde é que é a mínima dessa estrela cadente que se caracteriza vendedora, beleza? Está onde? Está segurou numa resistência que é o nosso canal de baixa, segurou numa resistência que é o nosso ajuste, e eu vou entrar onde, galera? Eu vou entrar no rompimento da mínima desse candle. Beleza? Então é aqui que eu vou entrar, galera. Eu vou entrar assim, ó, por exemplo, se é o dólar aqui, ó, eu vou entrar um ponto abaixo da mínima desse candle aqui. E o meu stop, onde é que vai ser? A minha perda vai ser acima desse candle aqui.
Ah, Lucas, mas o stop vai ficar muito alto. Beleza, mas aí cabe do seu gerenciamento, do gerenciamento de cada um. Beleza? Saber se vai entrar na operação ou não. Aqui, galera, a gente está num tempo gráfico de 60 minutos. Beleza? Para os mais iniciantes, galera, o que quer dizer 60 minutos? Tá? Dos tempos gráficos. Só abrindo um parênteses. Pessoal, assim, nós temos tempos gráficos todos que vocês quiserem operar, beleza? Porém, o que a gente fica mais de olho é o de 60, o de 30, tá? O de 15, certo? O de 5, tá? E o de 1. Mas o que eu quero dizer para vocês, galera, em relação a esses tempos aqui? Que dentro desse candle aqui, ó, especificamente do que a gente está falando aqui, ó, tá? Dessa estrela cadente, nós temos 60 candles ali dentro de 1 minuto, certo? A gente tem 60 candles ali dentro de 1 minuto. Porém, nós estamos sinalizando aqui um candle somente de 60 minutos. Certo? Tá, Lucas, e se eu colocar de 30? De 30, cadê? Ó, de 30 já muda a característica dele, ó. Entenderam, galera? Entenderam o que eu quero dizer para vocês? Beleza? Ó, e se eu olhar o de 15? De 15, cadê? Ó, de 15 eu já vou ter um outro padrão. Ó, olha aí. Entenderam qual é que é? Agora eu vou olhar o de 5. Ó, vamos lá ver. O nosso que a gente está monitorando. Aí. Entenderam, galera? Então, assim, por que existem padrões diferentes de tempos? Porque, pessoal, tendências maiores a gente vê em gráficos maiores. Beleza? Por exemplo, eu especificamente, eu faço entradas no gráfico de 1 minuto. Beleza? Eu faço operações também de scalp no gráfico de 1 minuto. Se eu quero alongar mais a minha operação e ver o que realmente pode ser feito em certa determinada faixa de preço, eu já dou uma olhada nos outros tempos gráficos. Eu já vou lá, já olho 15 minutos, né? Ó, aqui tá deixando um pavio bonito, hein? Tem gente que opera só 5 minutos, beleza? É perfil. Ah, tem gente que... eu me sinto mais confortável operar de 2 minutos, Lucas. Beleza, nada contra. Cada perfil, galera, cada trader tem um perfil. Entendeu? Mas o que eu quero dizer para vocês? Que candles maiores, eles nos trazem uma visão de tendência maior para onde o preço vai vir ou alguma coisa que a gente não está vendo muito no gráfico de 1 minuto. Por quê? Por causa que o gráfico de 1 minuto, galera, ele é muita poluição, certo? Ele é muito poluição de movimentação. Talvez vocês vão se identificar com tempos gráficos maiores, beleza? Não é nada errado, galera, não é errado. Porém, para mim, que eu tenho o perfil um pouco mais de scalp, eu gosto de operar no gráfico de 1 minuto. Então, em gráficos maiores, em tempos maiores, a gente vê formação de tendências, galera. Para vocês verem aqui, ó. Dei um exemplo aqui para vocês, ó. A gente está trabalhando numa tendência de baixa, ele veio, segurou numa resistência primeiro, que é o nosso canal, deixou um pavio, fechou abaixo do nosso suporte, vou entrar na venda. Ó, entrei na venda, olha quantos pontos eu tinha pego aqui. Galera, 80 pontos no dólar. Entenderam qual é que é?
E desse mesmo padrão aqui, vocês vê essas... isso aí que eu quis dizer para vocês, que a gente vê estrela cadente, que a gente vê martelo invertido e coisa arada, a gente vê, galera, também esse mesmo padrão nos gráficos de 1 minuto, de 5. Então, dependendo do perfil e do gerenciamento de risco de vocês, vocês vão operar em tempos maiores ou tempos menores. Beleza, pessoal? Então, assim, dá pra gente ficar falando muito sobre candles, mas a gente falou sobre as principais coisas, as principais características, os principais padrões de candles, certo? Então, assim, galera, eu acho que é isso, beleza? Qualquer dúvida aí, pode chamar no direct, como sempre. Já falei para vocês sobre o contexto também, né? Para vocês não se enganarem muito em padrões de candle, certo? Que existe todo um contexto por trás disso, por você operar isso, né? Você operar esses padrões, né? E vamos que vamos, galera. Tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço.